Olá, muito bem-vindo você que acompanha a TV Carangola através do canal 42 aqui para a cidade e também via web, chegando Brasil afora. Muita gente entra lá no nosso Facebook, deixa o recado e aqui quero deixar um abraço carinhoso para aqueles que nos acompanham. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e nós vamos aqui hoje mais um programa, caminhando aí para o 7º mês aí, programa Comunidade Notícia, recebendo hoje aqui nos estúdios a professora, escritora Laurici Belete Rodrigues. Boa noite. Seja muito bem-vinda, Laurici. Muito obrigada. Desde já nós agradecemos a sua presença, viu? Vir aqui, estar aqui conosco. Muito nos honra a sua presença aqui, viu, Laurici? Obrigada. Laurici, que é carangolense, Laurici, ou farelemense? Carangolense. 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 Muito bem. Professora de literatura, graduada pela Fafiri, hoje UENG, né? Uhum. Onde você também trabalhou por um bom tempo, não é verdade? É verdade. E pós-graduada pela PUC Minas. Exato. Belo Horizonte. Você tem uma trajetória aí com a literatura, sempre literatura, Laurici? Eu gosto muito de literatura, né? Desde criança eu participava de teatro, declamava poesia, sabe? Participava de teatrinho. Então, quando eu fui trabalhar na rede pública, houve um desmembramento de literatura e língua portuguesa. Uhum. E a professora Alcineia, né, que era supervisora, me ofereceu. E eu quis na mesma hora, né? Porque eu tenho paixão por literatura, sabe? Então, eu me dei bem, acho que foi um trabalho bom. Então, lá na Escola João Belo de Oliveira, você trabalhou, no Colégio Estadual, você trabalhou por quanto tempo, Laurici? Foram 24 anos. 24 anos. 24 anos. Muita gente passou lá. Tive turmas ótimas. Muito eu tenho bem. ex-alunos que hoje são pessoas vitoriosas e que eu fico muito feliz que aluno é igual filho, né? A gente torce por eles, né? Muito bem. Você me falava de uma experiência bacana, outro dia você em Belo Horizonte, né? Já faz um tempinho, mas você foi reconhecido por um aluno seu e isso... Ele era chofer de táxi, né? Professora Laurici Belete, eu fiquei assustada, né? Uhum. Mas fiquei muito alegre, né? E a gente leva para a vida esses alunos, né? Às vezes os anos passam, a gente não os reconhece, mas eles se lembram da gente, né? E eu tenho umas experiências assim muito gratificantes com alunos, né? De compensação, né? Pela pobreza da escola pública, pela dificuldade que é dar aula numa escola pública, né? Então a gente tem retorno. Sabe, tem alunos que brilham, que fazem coisas inesperadas, sabe? Isso dá uma alegria muito grande para a gente. A gente acaba lembrando, eu falei, de certa forma, tem alguma coisa minha ali, né? Tem um toque, né? Claro. Eu tenho uma aluna que era do Colégio Estadual, uma menina que até do Coroado, Adriana. Ela foi para Viçosa fazer... Ela participava do teatrinho que eu fazia lá, organizava, e ela foi fazer letras em Viçosa. E escrevia muito para mim, estava sempre mandando muita carta comprida, contando tudo. Depois ela optou por secretariado e ela acabou indo para os Estados Unidos. E lá ela trabalhou para se manter, né, estudou e se casou com um americano. E esse rapaz, eles vêm a Carangola e me visitam toda vez. E a gente mantém, né, contato o ano inteiro. E ele estuda línguas orientais. E ele ganhou uma bolsa do governo americano para ir para o Egito. Ela ficou lá 2 anos morando lá, trabalhou numa ONG de direitos de mulheres. E depois eles voltaram, eles viajam muito, e ela fez um projeto que foi aprovado pelo governo australiano, e ela está hoje na África, desenvolvendo um projeto dela, pago, mantido pelo governo da Austrália.
Então, isso é uma coisa assim tão maravilhosa para uma pessoa que saiu daqui, desse fim de mundo, né? Uma menina do colégio estadual. Isso dá a gente uma alegria tão grande, sabe? Ver que vale a pena. Alguém ouviu, alguém foi contagiado, né? E desse trabalho, desses anos, muitos, né? Você está citando um exemplo, mas muitos outros. Sim, verdade, nossa mãe tem e assim, eles às vezes me procuram, né? Outro dia uma menina que está na Itália, né? Ela pôs um poema inteiro que eu falava. Realmente é muito gratificante. Eu fico muito feliz. Né? Eu acho que realmente foi um trabalho muito bom. E como é que surgiu esse desejo seu de lecionar? Como é que foi? Conta aí um pouquinho aí dessa história. Como é que foi essa identidade aí com a sala de aula? Descobrir esse universo aí. Olha, não foi uma opção. Quando eu era jovem, né, Carangola só tinha curso para professor e curso técnico de contabilidade. Então não tinha escolha, né? A gente não podia escolher, ou então ir embora daqui, né? Então eu fiz tanto o curso de formação de professores quanto de contabilidade. Então eu fui trabalhar, né? Mais tarde fui fazer um concurso público, mas eu já tinha... eu trabalhei solteira. Eu trabalhei 3 anos na escola Antônio Marques, em Belo Viana. E depois eu me casei e parei. Quando eu estava por mais de 40 anos, que eu fui fazer o concurso público, meus filhos já eram adolescentes. Então, eu gosto muito né, como eu falei, a minha paixão é literatura. Né, aquilo deu certo e foi muito bom para a minha vida. Porque quando aconteceram tragédias na minha vida, aquilo foi uma espécie de muleta para mim, né? Foi uma terceira perna. Então, me ajudou muito. Você se acha uma professora rigorosa, Laurici? Eu era bem. Eu era muito chata. Eu ficava com dó de perceber no aluno uma indiferença, um descaso, né? Né? Você parecia, a gente, lá no estadual principalmente, aquele olhar opaco do aluno. Isso me dava um mal-estar muito grande, porque eu percebia que eu não estava conseguindo empolgar o aluno, não estava conseguindo contagiar. Você se sentia incomodada pela... apatia dele. E eu achava que a culpa era minha, né? Mas eu queria sacudir, pegar e sacudir literalmente, né? Então, nesses anos que você esteve, tem a passagem aí pelo Antônio Marques, né? Você falou Belo Viana também. Belo Viana também. Né? Depois lá no João Belo de Oliveira. Nesses anos, Laurici, fazendo uma análise aí da educação atual, como é que é? Você voltaria hoje para a sala de aula? Olha... Essa apatia, esse distanciamento aluno-professor aumentou? Como é que você vê essa questão hoje da educação hoje? O que você acha? Olha, eu acho lamentável, viu? Eu tenho dó. Há muita propaganda, muito projeto, né? Quando eu entrei na escola estadual, tinha um projeto. Aí o projeto tem um nome. Aí falam naquilo, agora, esse projeto é uma maravilha, nananã. Daí a pouco, ninguém fala mais naquilo e aparece outro projeto com outro nome. Aquele outro anterior não deu resultado visível, concreto, e de repente já está falando em outro projeto. E isso foi durante o tempo todo. Uma vez veio uma superintendente de ensino, que ela era em Muriaé, né? A gente ainda não tinha aqui. Eu perguntei a ela o que era aquilo. Foi a mesma coisa que eu jogar uma bomba dentro da escola, porque aquilo era tão comum, era dito de uma forma assim tão natural, e eu não sabia, porque eu não via nada acontecendo, entendeu? E aquilo de repente... Saía de cima. Qualidade total na educação, projeto não sei o quê, né? 5S, né? Não é? Aí aquilo
se dissolvia de repente sem nenhum resultado, sabe? Então eu tenho muita descrença da educação. Escola particular de segundo grau eu nunca dei aula, né? A faculdade era paga naquela época, e era o professorado que também, uma grande parte, era muito indiferente. Muito bem. Nós vamos chamar o nosso intervalo aqui, o nosso intervalo comercial, mas a gente volta já, Laurici. Você que nos acompanha, não sai daí. Nós estamos recebendo aqui hoje a professora, escritora, muito conhecida de Carangola, Laurici Belletti Rodrigues. Vamos combinar. Você fica aí, aguarda um minutinho e nós voltamos já já. Nós já estamos de volta e, como você nos acompanha, nós estamos num programa realmente inédito aqui na TV Carangola, recebendo a Laurici Belletti, professora de literatura, escritora, e uma história que realmente nós precisamos beber, né? Cada vez mais. E a literatura te propiciou esse trajeto seu, com esse sucesso, com esse brilhantismo, como nós falamos há pouco, aquela poesia que você fez ali, né, montando a história da Farfilha desde quando surgiu, e no fechamento, aplausos de pé ali, de todos que estavam ali no auditório, e a fala emocionada do ministro, o secretário de Educação do governo de Minas Gerais. Do ensino superior. Você foi da primeira turma da faculdade, lecionou lá até bem pouco tempo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para nós, Laurici, do Carangola que você viveu, que você cresceu, como é que era aqueles anos da Rua 15? Eu acho que sempre a juventude e a infância da gente é muito bom, né? Então, tem gente que fala assim, no meu tempo era assim, no meu tempo, né? Claro que cada época tem sua beleza, né? Então, a gente tinha uma vida muito simples, né? Muito simples mesmo. Era todo mundo... A gente quase não viajava, a estrada não tinha asfalto, não tinha telefone, né? Era tudo muito simples. Cadeiras na calçadas, né? A gente batia papo na calçada, né? Brincava de pique. Os bailes eram muito bonitos, né? Carangola sempre teve uma sociedade muito exigente, né? E o contato sempre era com o Rio de Janeiro. De modo que as festas eram muito bonitas, né? E foi um tempo muito bonito, muito bom. Agora, houve um progresso e depois houve uma parada, né? Carangola deu uma retrocedida, né? Lamentavelmente. Acho por posição geográfica, né? E por mil outras razões. Eu sinto que agora há assim, um pouco de expectativa, né? Um renascimento. Acho que a gente está com um pouco de esperança. E essa estadualização acho que veio num momento muito importante, porque a gente não estava vendo para que lado que a gente ia. E com certeza vai depender muito de nós, né? De criação de novos cursos, né? De eventos e laboratórios, né? Agora vai inaugurar um laboratório, né? Um high-tech. Quer dizer, vai depender de muita coisa. Nenhuma universidade, nenhuma faculdade começa pronta, né? Ela vai demorar, né? Há um tempo aí. Mas eu tenho muita esperança. Eu estou com muita boa fé. Eu acho que há muito entusiasmo no ar, sabe? E estou acreditando muito.
E torcendo, né? Muito bom. Laurici, nós todos esperamos isso, né? E realmente, eu como carangolense que sou, nasci, vivi aqui, depois saí, fiquei um tempo fora, hoje já vão para 14 anos. E a gente vibra com com essas possibilidades, né? A gente quer que a cidade realmente caminhe. E eu estou também nessa expectativa e quero que você, telespectador, também sonhe junto, né? Porque, afinal de contas, quando a gente sonha junto, as coisas vão acontecendo, né? E com essa torcida positiva. Eu estou aqui com 2 livros, telespectador aqui. Esse primeiro livro que está sendo mostrado aí, Laurici. É o livro do meu filho, né? Muito bem. São os poemas dele, né? Que ele tinha vontade de publicar e eu reuni depois e fiz essa edição para venda em favor de uma campanha que os amigos dele fizeram, né? A gente participou contra a violência, né? Muito bem. E esse livro aqui, que flores são essas? São lá da fazenda? As buganvílias. Quem passa lá pode... O Tempo no Jardim. Esse livro eu publiquei crônicas que eu escrevia no jornal O Lutador. Então eu reuni algumas e quando fiz 50 anos, eu fiz uma festa. E aí eu lancei o livro na festa, né? Distribuí para os convidados. E foi isso. Mas sempre gostei de escrever também. Sabe? Eu tenho uns contos publicados também, num concurso de contos que havia aqui em Carangola, do Centro Cultural. Então, eu fui premiada algumas vezes, então eu tenho uma coletânea de contos também. O ambiente de Carangola, sobretudo no nosso momento mais expressivo, ele era muito profícuo. E dessa geração nós temos grandes nomes, escritores carangolenses, né? Entre os quais está aqui a Laurici Belletti, que a gente realmente tem um respeito, uma consideração, e são pessoas que realmente representam muito bem a nossa sociedade, viu, Laurici? Queremos que você continue escrevendo, viu, Laurici? Mas queremos... Eu escrevo alguma coisa. Precisamos beber um pouco mais dessa literatura tão boa. Projetos futuros, Laurici. Quais são os projetos hoje? Você, uma jovem senhora... Eu pretendo ainda publicar um livro, sabe, sobre o endereço é a justiça brasileira, sabe? Hoje eu conheço de cadeira o que é a justiça brasileira, né? Meu filho foi assassinado e houve um processo de 3 anos para ver o júri, né? E nesses anos, e depois do júri mesmo, eu pude ver, assim, os meandros da justiça, né? Você se sente um personagem do realismo fantástico, personagem kafkaniano. É tudo tão fantástico, tão inacreditável, sabe? E não eu tenho muita pena quando eu vejo essas campanhas, que eu também fiz passeata, ia para a Praça 7, nós íamos todas de branco, os amigos dele, os parentes, né? Outras mães de outras tragédias. E hoje eu tenho dó, porque nada disso adianta. Tudo é feito para favorecer o criminoso. Tudo. Recurso, agravo, recurso do recurso, recurso do agravo. Aquilo é feito para favorecer. A lei é assim, ela é feita para isso. Então, você está fazendo papel de bobo. Eu escrevi um artigo que eu quero publicar nesse meu livro, que chama Esperando Godot, né, que é do Beckett, autor do Teatro do Absurdo. Você está esperando uma coisa que não vem, não vai acontecer. Então, eu me sinto assim hoje ainda. Eu me sinto esperando Godot.
uma coisa que não vai vir. Porque o assassino foi condenado, depois de 1000 voltas, foi condenado e nunca foi para uma penitenciária. Era um moço rico, foi favorecido pela lei. Ele foi favorecido pela lei. Então, eu sou muito descrente da justiça brasileira. Acho que isso tudo que está acontecendo aí é por causa disso, né, da falta de punição, da falta de segurança. Você sabe, a pessoa, ele era estudante de direito, um moço rico de 22 anos, ele deve ter pensado, eu mato e não vai me acontecer nada. E não aconteceu nada, né? Então, eu tenho essa... Se eu pudesse, eu teria mudado de país, sabe? Auricy, quero deixar o convite para que você volte e a gente prossiga um pouco mais aí nessas questões que realmente a sociedade precisa refletir sobre elas. Quero que você volte, tá? Obrigada. Quando eu falei de uma jovem senhora que a literatura nos eterniza, não é verdade? Então, as suas considerações, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de sentar ao seu lado, viu? E aqui nesse programa. Eu que agradeço muito, agradeço a todos aqui da TV e desejo muito sucesso, que esse trabalho continue a progredir, evoluir, para o progresso da nossa terra também. Né? Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado, um abraço ao doutor, seu esposo, os filhos, os netos, e a você que nos acompanha, que nos prestigia, que nos dá a honra de chegar até a sua casa. Nós vamos ficando por aqui, mas você pode ficar ligado e acompanhar segunda a quinta-feira o programa Comunidade Notícia. Até lá, até o próximo programa.